Fala meninas! Uhul! Uma hora a gente aparece, não é? Como vocês estão? Eu estou muito bem, morrendo de saudade de estar aqui nesse lugar, esse lugar de fala, né? Senta aí no sofá, pegue seu chá, seu café e vamos bater um papo. Tô um pouco sumida daqui por muitas coisas, né? Mas é um lugar que eu nunca esqueço, um lugar que desejo estar. Então sempre que eu consigo aí um tempinho, eu venho aqui falar um pouquinho com vocês. E eu quero conversar hoje um pouquinho com vocês sobre livros, porque eu quero indicar um muito bom, né? Vou apresentar para vocês aqui. Falei um pouco dele no meu Instagram essa semana e quero falar um pouquinho no meu canal. Eu creio que eu não fiz a resenha desde que eu li, né? Esses livros, muitos livros em que eu li, foi no tempo que eu não fiz a resenha, foi no tempo em que eu estava... teve um tempo que eu fiquei longe do canal, né? Mais ou menos um ano. Então nesse tempo eu li muito livro e não resenhei, não compartilhei com vocês, só no Instagram mesmo. Mas quero voltar a falar aqui um pouquinho também de livro. Mas antes de tudo, eu quero falar uma coisa. Essa semana, pensando e conversando sobre muitas coisas com algumas pessoas, algumas meninas, né? Que são mais próximas, que têm acesso a conversar, a perguntar algumas coisas. E eu tava lembrando de alguns processos, alguns caminhos em que o Senhor foi me direcionando e me colocando. Algumas das perguntas que, quando a gente conversa sobre livro, que eu mais ouço é: eu não consigo ter o hábito, eu não gosto de ler, não sei se eu gosto de ler, não sei qual livro eu procuro primeiro para ler, como que é esse caminho. Eu creio que tudo na nossa vida, independente se é uma leitura, se é um exercício físico, tudo vai demandar de cada um de nós compromisso. Se comprometer com aquilo, sabe? Querer viver aquele momento. E compromisso muitas vezes não é algo que seja prazeroso. Às vezes não vai ser legal você tá fazendo tal situação ou tal coisa. Mas o compromisso, ser comprometido com aquilo, independente se dá prazer ou não, se vai ser legal ou não, você se comprometeu, você entendeu, você quer viver aquilo. Então, primeira coisa que eu acredito muito é que você precisa se comprometer com aquilo que você vai querer viver, com esse caminho. Todo mundo tem que ler, tem que ter esse hábito? Eu creio que não, às vezes não vai ter mesmo, né, esse hábito. Mas a gente sabe que uma das coisas desde criança, né, que a gente mais escuta na escola, por algumas pessoas que têm, né, um caminho de leitura, que é muito bom a gente ler. É necessário que a gente leia. Nem que seja, sei lá, um livro ou alguma coisa, mas é importante que a gente desenvolva esse caminho. Então, assim, a primeira coisa que eu entendo é você ser comprometido com aquilo que você, de fato, resolveu viver nesse momento, né? Resolveu caminhar nesse momento. Eu não nasci amando ler livros. Eu não gostava de ler livros. Tanto que em 2009, quando eu comecei uma faculdade, né? Não terminei ela, tranquei. Mas quando eu comecei essa faculdade, uma das coisas mais difíceis para mim, em que eu não conseguia bem, era nas resenhas que eu tinha que fazer e as leituras. Porque eu não gostava, eu não tinha hábito. Imagina, eu naquela época eu caminhei para a faculdade de pedagogia. E o que é pedagogia, vidas? Leitura pura. Leitura de filósofos, leitura de autores, né? Como vários autores que tem, mas tem uns que é bom de ler, como Paulo Freire. Eu, pelo menos, achava mais tranquilo. Mas também muito difícil, como muitos outros, de você entender os contextos. Então, assim, e eu não era comprometida. É como assim, tem que ler, mas se eu fosse de fato comprometida, mesmo sabendo que não era um lugar meu, um caminho bom pra mim, eu iria viver, mas eu não fui comprometida
nem com a faculdade naquele tempo, tanto que eu não terminei. Nós vamos falar um pouco sobre isso, que eu retornei agora, mas a gente vai falar sobre isso mais profundo. Mas já fica aí um caminho que é uma verdade. Então não tinha como mesmo desenvolver nada. Eu não tinha compromisso com nada, eu não queria, não entendia, né? Não queria viver aquilo, então como que eu ia conseguir? Bom, em 2012 eu vivi um momento muito difícil, né? No caminho eu tive um câncer, fiquei doente, e um processo de cura começou ali, radical na minha vida, que permeia até hoje, mas aqueles anos 2012, 13, 14, 15, foram processos difíceis que eu passei. E eu lembro muito bem quando eu conversei com Deus sobre esses processos, e que eu falei que eu me entregaria minha vida a Ele, que eu queria que Ele permeasse tudo na minha vida, que Ele me ensinasse, que Ele me ajudasse. E eu lembro que num dos dias difíceis, de dor, de muitas incertezas em que eu vivia na enfermidade, eu fiz um compromisso. Eu me comprometi com Ele que eu iria ouvi-lo e que eu iria viver aquilo que Ele ia me apresentar nesse processo. Jesus não me disse que ia tirar o processo, que ia passar, que eu ia ser curada instantaneamente. Só me disse que eu precisava ser forte porque eu ia passar por um processo. Mas que existiria caminhos, né? Durante essa caminhada aí. E existem coisas que, se eu entendesse, poderia me trazer tanto benefícios, tantas coisas boas, que às vezes a gente despreza durante o processo. Então eu fiz um compromisso e fui caminhar. E durante todo esse caminho, né, eu comecei a compreender que um dos caminhos era a leitura. Deus estava me ensinando a ter o hábito da leitura, a gostar de ler. Eu tinha dificuldade de ler, eu não conseguia ler ou escrever direito. Tinha muitos erros de português, era uma coisa muito assim, que hoje, em alguns tratamentos que eu faço com a minha psicóloga, eu consigo compreender algumas situações, por que eu tinha tanta dificuldade nessa área. E também porque eu não demandava nenhum tempo, nenhum olhar para desenvolver melhor a minha fala, a minha escrita, e enfim. Deus me deu uma oportunidade para eu compreender que nesse processo Deus ia me ensinar algo. E se eu entender, tivesse discernimento, seria algo que mudaria a minha vida. Fui no ensaio da dança, eu ministrava dança na época, e uma das ministras estava lendo um livro da Gisela Matos, que é uma ministra de dança muito conhecida, tem Escola Profetas da dança, né? E ela estava falando sobre ela tinha um câncer, e durante a leitura, durante a escrita do livro, ela acabou falecendo, e seu esposo que terminou. Eu fiquei muito curiosa. E ela falou assim, olha, eu terminei de ler, você não quer ler esse livro? Sim, e eu estava num momento muito difícil, gente. A questão da enfermidade em si não é só ela em si, mas tudo. O seu estado emocional não fica o mesmo, o seu estado físico, né, corpo, o social, porque tudo muda, né? Você fica mais chata mesmo, você fica debilitada, então o ciclo de amizades às vezes não fica o mesmo, é mais a família que fica próxima. Então eu tava vivendo uma mudança radical. É como se minha mente, eu não tinha tempo de parar para ler, como se fosse louco. Como assim? Que eu vou ler em meio a essas coisas todas. Eu aprendi uma coisa muito linda em Deus, que é aí que é o descanso. Porque o descanso não é quando eu tento fazer algo para tirar aquilo que eu estou envolvida. O descanso é quando eu não coloco a mão. Deixo que Ele resolva, porque Ele disse que ia resolver. E eu fiz o compromisso. Então, gostando ou não, eu tinha que entender o que Ele estava me apresentando. E eu peguei o livro para ler. E li 2 páginas e queria fugir, né? A mente vagueava muito. E comecei a ler e fui percebendo que fui ficando mais querendo saber a história. E foi uma história linda, que mexeu muito comigo, né? Me despertou muitas coisas. Demorei um pouquinho para ler, mas consegui terminar o primeiro livro. E fui caminhando e fui percebendo que o meu caminho de leitura, eu gostava de histórias, de romances, de coisas, sabe assim, que fazia com que eu saísse um pouco do meu mundo ali e viajasse um pouco.
saber o tipo de coisa que você gosta de ler te ajuda muito. Porque senão você pega um livro muito difícil, no começo você não vai conseguir mesmo. Hoje tem livros que não é muito bom, não gosto muito. Mas eu não, vou terminar. Comecei e vou terminar ele. Eu falei aqui no canal algumas vezes, tem alguns autores, né, como o Subirá, o pastor José Gonçalves, maravilhosos, contextos que eles colocam, eu respeito muito o Ongo, são contextos maravilhosos, mas a dinâmica deles, pra mim, é difícil, porque eles lerem, parece que eu tô lendo o livro deles, na voz deles, bem pausadamente. E eu não sou um ser que pausa, né? Então você gosta de coisas que aceleram. Então, mas sempre que eu tô até lendo um dele, o Subirá. Mas mesmo que eu ganhe, eu compre, hoje eu consigo viver essa construção, porque eu compreendi. E olha que lindo, vidas. Eu não vi isso em nenhum lugar, sabe? Ninguém me ensinou isso. Quando eu me comprometi com Cristo, Ele se comprometeu comigo. E quando Ele se compromete conosco, com a gente, vidas, é verdadeira, é real. Você entende? É fé, você tem que acreditar nesse Cristo vivo que está permeando sua vida, que está te conduzindo, que está te ajudando. Sabe, você tem que, de verdade, dar essa abertura para Jesus. Falar, sabe, estar com você. Dar essa abertura para que Ele conduza mesmo. Mesmo que você fale, meu Deus, imagina que eu vou parar para ler, porque eu entendo hoje que a leitura é um caminho de cura. Porque você precisa parar. Não dá pra você ler conversando no WhatsApp. Não dá pra você ler conversando com alguém no meio de barulho. Você tem que se concentrar. Você tem que viver aquela história. Então o que mais Deus estava me ensinando é parar mesmo. Porque eu era que resolvia tudo. E se deixasse, eu queria resolver até as piores dores da minha vida que nunca, até hoje, eu não resolvo. Tem questões, várias questões, não é sobre mim. É sobre Ele, é sobre a condição dele, o propósito dele, o caminho dele. Então eu não vou conseguir. E foi tão lindo que Ele construiu isso em mim. A primeira leitura foi esse conto, né? Porque ela conta, é como se fosse um conto de fadas. E me chamou a atenção porque eu estava no Ministério de Dança, eu já não tinha meus 15, 16 anos. Eu estava já com uns 30 anos. E ela começou com 21 anos. Então pra mim foi inspirador, sabe? Ela contando que as pessoas riam, né? Ela grandona no meio das meninas menores. E é o que eu vivia mais ou menos ali. É como se eu estivesse um pouco fora, né? Do contexto, mas Deus queria me inserir naquele contexto. Então Ele me ensinou o processo, o meu tempo, e foi me construindo. E a partir dali eu fui lendo, eu fui vivendo esse caminho de leitura. E Ele me deu um amor pelos livros, que por mais que hoje eu vivo uma rotina muito corrida, mas vidas, eu não termino minha semana, o meu dia, sem ler nem que seja 3 parágrafos ou 3 frases, sabe, de tão marcante que foi uma construção de Cristo durante esse caminho. E hoje eu entendo muito que eu precisava disso, para conseguir compreender, contextualizar algumas coisas, falar melhor, escrever melhor, entender algumas coisas melhor. E esse foi o meu caminho do processo. Esse foi esse caminho que Deus me entregou. Então, você que está no início, está tentando entender, às vezes está no processo de muita coisa, às vezes Deus te deu um caminho aí. Deus te deu uma ferramenta para esse processo. Às vezes você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com um livro? O que eu vou fazer com um caderno para escrever? O que eu vou fazer com esse ministério que eu nunca imaginei participar? O que eu vou fazer com esse serviço? Eu vou servir na igreja? Às vezes é só o instrumento que Deus está usando para trazer uma cura para ti que você não imagina. Porque eu digo que os livros me curaram muito. Eu tinha muitas debilidades, caráter mesmo, né? E me marcou muito o livro da Joyce Meyer, que é O Vício de Agradar a Todos. Eu lembro que eu lia no ônibus, né? Então eu tava indo para um lugar, eu não lembro bem onde era, mas estava me locomovendo para alguma situação. E teve uma parte que assim, foi como um descortinar, foi como uma briga de olhos. E eu chorando dentro do ônibus, querendo descer. Eu queria orar, eu queria
falar com Deus sobre aquilo que estava acontecendo no meu coração. Às vezes a gente acha que a cura vai vir numa conferência cheia, com a pessoa chamando você pelo nome, às vezes, e aconteceu várias vezes comigo. Não estou dizendo que não, mas às vezes tem algumas coisas específicas que vai ser a simplicidade do seu lavar louça, do seu varrer a casa, você é mãezinha na sua maternidade, cuidando dos seus filhos, trocando uma fralda. O meu maior milagre foi ler um livro. Minha maior cura, e não foi só o livro em si, os livros, mas quando eu comecei, esse primeiro livro que eu li, eu estava no processo de cura, juntamente com algumas pessoas ali, numa classe, né, direcionada a ministros, e eles deram um trabalho pra gente ler Atos, né, e gente, eu li de qualquer jeito. Meu Deus, eu não li, na verdade, eu passei o olho e escrevi nada a ver. E assim, com todo amor, aqueles líderes e ministros falaram, você não leu, não tem coisa com coisa que vai refazer esse trabalho. Então foi outro caminho. Olha só, gente, a gente quer viver uma cura tão grande, um milagre tão grande. Eu queria ser curada. Deus queria curar algo maior dentro de mim. Deus queria tirar mesmo os carrapichos, queria mudar o caráter, né? Queria fazer com que eu tivesse compromisso, seja comprometida com aquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe, não tenha preguiça de fazer as coisas, não tenha preguiça de compreender. Eu tô dizendo num contexto sobre a minha vida, num geral. Eu sei que hoje nós fazemos tantas coisas, hoje a nossa vida é rodeada por tantos afazeres, mas às vezes a gente não tem um compromisso com aquilo que de fato é o necessário, sabe, para que muita coisa minha, na sua vida, viva um milagre poderoso. Sabe, um milagre maravilhoso. Às vezes, Deus não vai mudar o seu chefe, que às vezes pega no seu pé. Às vezes vai mudar a maneira que você olha pra ele. Às vezes não vai mudar ali os amigos da faculdade que parece que não vão com você, te rejeita. Deus vai tratar algo dentro do seu coração, dentro de você. E a primeira coisa que ele me ensinou é ser comprometida com as coisas. É ter zelo com as coisas. Eu não tinha zelo com meus horários da faculdade, eu não tinha zelo com os trabalhos que passava, não tinha zelo com nada, tanto que eu não concluí. Aquilo que você não tem zelo, que você não se compromete, você não conclui, você não finaliza, você não termina, não tem como, porque você não tá querendo viver aquilo. E lindo é você deixar Deus, sabe, ir tecendo essa história. É igual um tapete que ele vai colocando cada linha no seu lugar. Já existe, o original tá na mão de Deus. Ele pega a gente aqui, né, o molde, e vai descendo. Então, assim, permitir que o Espírito Santo, junto com Jesus, com o Senhor, vai te construindo. E por mais que não seja confortável, para mim às vezes não era. Foi confortável, eu vi que o trabalho estava péssimo? Não. Eu chorei, falei, pelo amor de Deus, uma mulher, não era uma adolescente. Mas o mais lindo é, não, independente da idade que você esteja, do caminho do processo, é você tiver que retroceder, retroceda. Tiver que voltar em alguns lugares, volte. Eu tô voltando em muitos lugares. E graças a Deus, porque hoje ele me levou de volta em alguns lugares mais comprometida. para ter mais zelo e mais amor com o que ele tá colocando nas minhas mãos. E graças a Deus eu li muitos livros durante todos esses anos, né? Aprendi hábito da leitura, pela graça do Senhor. E eu trouxe esse livro aqui, ó, para finalizar a nossa conversa de hoje. Biblioteca de Paris é um livro muito doce, um livro de romance. Então você que gosta de romance, comece por um livro de romance, comece por algo que vai te ajudar na leitura. Não tenha pressa de terminar o livro quando você começar. Leia nem que seja um capítulo por dia, devagar, mas se comprometa a não largar ele. Termine um livro, depois você me conta o que acontece depois, mas termine pelo menos um livro. Esse livro aqui, Vidas, conta a história de Odile, uma linda jovem sonhadora, né? Estava vivendo um dos seus maiores sonhos, que era ter um namorado muito bonito, um namorado que na época era sargento policial, né? Todo o contexto ali, ela sonhava em ter essa segurança, né? Ela sonhava em trabalhar na biblioteca, né? Ser bibliotecária ali, na biblioteca de Paris, ali, é uma história real, né? E ela consegue esse emprego, ela
tá namorando, tá vivendo um momento muito especial, mas de repente, se eu não me engano, na década de 1939, mais ou menos, estoura a Segunda Guerra Mundial e tudo que ela construiu, tudo que tá ali sendo construído, né? Ela pensa em casar, é aquela época de namoro que vai pedir pros pais, né? Tem horário, não fica sozinha, não vai, que é correto, né, vidas? Não sai pra longe, não vai. Então, assim, todo aquele contexto, aquele envolvimento, de repente, estoura a guerra e tudo muda. Compre, leia. Esse livro, eu falei muito no meu Instagram, e uma das minhas amigas leu, amou, falou: Rô, que história, é uma história linda. Fala sobre amizade, sobre ser solidário no momento de uma guerra. E o que será que aconteceu com o Odile? Odile casou? O que aconteceu nessa guerra? E o namorado de Odile? O que aconteceu? Leia, descubra novas histórias lindas como essa. Imagina, gente, você sabe que eu gosto de Paris, eu sonho com isso, Paris. Você imagina eu estudando, lendo esse livro? Você imagina? Eu cheguei a sonhar com os personagens. Então, pra mim, Odile é uma moça muito linda, alta, ela usa óculos. E, assim, muito estudiosa, porque ela gosta de ler livro, né? E cada personagem, pra mim, eu desenhei na minha cabeça um jeitinho de cada um ali. E é um presente, eu aprendi tanta coisa nesse livro. E é um livro de uma história real. Tanto que eu quero muito, né, quando eu for em Paris, conhecer a biblioteca, né, conhecer esse acervo, tentar buscar algumas coisas de Odile, de toda essa equipe linda que fez com que as dores dessa guerra ficassem um pouquinho menos, porque eles se uniram juntos ali para mandar livros para todos que estavam presos ou enfermos ou no hospital durante toda essa guerra. E não vou falar mais sobre ele, quero que você compre e que você leia esse livro. E você que tem um livro aí na prateleira, que abriu, leu 3 páginas e largou, se complementa a pegar esse livro. Ou alguma coisa em que veio na sua mão, que você não entende, às vezes é o seu caminho, que o Senhor, o seu instrumento, que o Senhor está usando para que você viva uma cura muito maior do que aquela que você pede a Deus. Então eu quis compartilhar com vocês o meu início da leitura, como que tudo isso foi construído em mim, né? E eu fui os livros, às vezes você é um outro caminho. Descubra isso em Deus. Deixa Deus te contar sobre o que Ele tem para sua vida. Sabe? Deixa Ele, seja comprometido em ouvi-lo. Sabe? Tenha esse envolvimento com Cristo, porque tudo vai se desenhando, vai se construindo com Ele. Tudo fica muito lindo. Uhul! Ai, que saudade aqui, vidas, amo. Deus abençoe, uma ótima leitura. Deixe os comentários aí, mande perguntas sobre questão de livros, indicações de livros. Eu tenho algumas aqui, né, que me ajudou muito. Eu tenho alegria e prazer em ajudar vocês a compreender um pouco sobre esse livro e esse caminho, né, que Deus colocou no meu coração, esse amor, que é muito importante. Deus abençoe, beijos, até o próximo vídeo.